nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom, meu irmão, espero estar lhe encontrando na paz. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da parábola do filho pródigo. Depois de termos mergulhado na presença de Deus, meditando na imagem do filho mais novo, que pede a herança, depois de termos meditado um pouco na postura do filho mais velho, que parece que não tinha o vínculo também de filho, a gente vê que a sua permanência na casa do pai era mantida simplesmente pelo cumprimento da lei. Hoje nós vamos ver que o chamado de Deus, para mim e para você, por mais que eu e você nos reconheçamos como filho pródigo, outras horas como filho mais velho, mas que o chamado de Deus é que tenhamos a postura assim como esse pai teve. Um pai de misericórdia, um pai que acolhe, um pai que ama. Então vamos pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra o Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Veja que passagem maravilhosa. Como nós vimos na primeira semana dessa reflexão, a atitude do filho de que parece que declara a morte do pai, sai da casa do pai, pega toda a sua herança e leva. É preciso a gente entender um pouco em que contexto ficou esse pai. Com certeza ele ouvia falar de como o seu filho já se encontrava, de que ele já estava trabalhando na propriedade de outros senhores, que estava sendo tratado como um empregado. Veja quanto isso não era doloroso para esse pai, perceber que o seu filho tão amado, aquele que ele dedicara tanta compaixão, tanto amor na criação desse filho, por uma decisão pessoal, agora se encontra como um servo, cuidando de porcos. E o pai, numa atitude de amor, espera a volta desse filho. E como que nós podemos acreditar de que o pai esperava, que o pai acreditava que o filho fosse voltar, quando a palavra vai nos dizer que o pai de longe o avista? Veja que o pai, tente imaginar essa cena, ele ficava todos os dias esperando, acreditando que o filho pudesse voltar. Porque o pai, Deus, assumindo agora a presença desse pai, Deus ele faz assim comigo e com você. Ele sabe em que momento eu e você saímos da casa dele. Ele sabe em que momento nós nos afastamos e aonde nós chegamos. Ele sabe aonde o pecado tem nos levado. E Deus sofre em saber que somos filhos dele. Somos filhos amados, mas que vivemos hoje como servos do pecado, servos do mundo. E o pai fica à nossa espera. Veja que naquela época, a atitude desse filho, ele poderia ser apedrejado inclusive pelo pai. E se o pai o apedrejasse, a lei do Antigo Testamento garantia ao pai esse direito. Então a atitude do pai de correr ao encontro do filho era até uma atitude de proteção. Porque toda aquela vizinhança sabia o que esse filho havia feito para o pai. E ao retornar para a casa do pai, todos poderiam apedrejá-lo. Mas o pai corre ao encontro, num desejo de proteger o seu filho. Porque para o pai, esse filho continua sendo o mesmo. Para Deus, eu e você, seja qual for o pecado que você tenha feito, seja qual for o lugar que você tenha chegado, quando você se decide voltar para Deus, Ele lhe acolhe como se você nunca tivesse saído. Como nós vemos, o pai
entrega um anel novo, sandálias novas, túnica nova para esse filho. Como se ele dissesse: meu filho, para mim você é o mesmo. Não mudou nada. E nós vimos na primeira semana que o filho, ele ensaia um discurso para o pai, onde ele no primeiro momento ele vai reconhecer o seu pecado. Pai, pequei contra o céu, contra ti. Ele diz o que merece: já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele ainda tenta dizer a sentença: trata-me como um dos teus empregados. Mas nós vemos que o pai, ele não aceita. Quando o filho diz: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai o abraça, como se ele dissesse: você fez certo em reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua miséria, mas dizer o que você merece não é você quem diz. É o que Deus está dizendo: pare de dizer o que você merece diante de Deus. É Ele quem declara para você que você é filho. E mais na frente nós vamos ver na passagem que o pai vai agora ao encontro do filho mais velho, que, como nós vimos semana passada, não quis entrar na casa por birra. E aí o pai mais uma vez sai da sua casa e vai ao encontro do filho mais velho. O pai que é esse que compreende cada um dos seus filhos, compreende o coração dos seus filhos. Talvez você seja também esse, né? Talvez você nem saiu da casa do pai, esteja aí todo embirrado, se sentindo injustiçado porque Deus não faz na minha vida, porque eu esperava tanto em Deus, eu sempre fui tão fiel e Deus não fez. Saiba que Deus também vai ao seu encontro. E o pai vai dizer, a palavra vai dizer que houve a ressurreição desse filho. E a ressurreição se dá quando nós somos abraçados por esse amor misericordioso do Pai. Que o Senhor nos dê essa graça de que sejamos abraçados e acolhidos pela sua misericórdia. Deus nos abençoe.